Boa noite, meu nome é Flávia Viana, eu sou acadêmica de Medicina do 5º ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje, juntamente do meu colega Felipe Brito Correia, a gente vai apresentar um caso clínico de uma paciente diagnosticada com tremor essencial no internato de saúde do idoso. Esse caso clínico ele foi orientado pela professora Maíra Toni Dandel e ele foi adaptado de um caso clínico reportado em 2019 na International Journal of Contemporary Medical Research. Trata-se então de uma paciente ABC de 63 anos, do sexo feminino, natural e procedente de Mumbai, na Índia. Ela comparece ao ambulatório de geriatria para avaliação de um check-up. E ela está acompanhada do marido de 68 anos que mora com ela. De comorbidades, ela apresenta apenas conhecidos dislipidemia e uma miomatose uterina e está em uso de simvastatina de 10 mg toda a noite. Apesar de não possuir nenhuma queixa na consulta atual, durante a anamnese, o médico observou que a paciente ela apresentava uma movimentação laterolateral contínua da cabeça dela, de baixa amplitude e de alta frequência. Ao ser questionada sobre esse quadro, a paciente relatou que ele iniciou há aproximadamente 5 anos, ou seja, quando ela tinha 58 anos de idade, mas relatou que nunca procurou acompanhamento médico devido a esse quadro, porque os movimentos eles não afetavam sua rotina diária, ela sentia que não trazia nenhum prejuízo para ela. Ela negou qualquer dor, cefaleia associados e informa ter também um leve tremor nas mãos, que também não lhe traz nenhum prejuízo funcional. O marido dela refere que existe uma cessação desses movimentos durante o sono. Continuando a avaliação da paciente, em relação ao seu sono, ela dorme em média 8 horas por noite, com até um despertar noturno para micção, e ela nega insônia. A avaliação neurológica da paciente ao exame físico foi sem nenhuma normalidade, tanto dos pares cranianos quanto a avaliação periférica, e ela nega qualquer traumatismo crânioencefálico pregresso. A avaliação psiquiátrica também sem nenhuma normalidade, sem história pregressa de transtornos psiquiátricos e também nega o uso de álcool ou tabagismo pregresso. Sua cognição, ela nega alterações de memória e de comportamento que foram corroboradas pelo marido. A avaliação da cognição de Addenbrooke foi de 95 em 100, teste do relógio 5 em 5 e o GDS, que é a escala de depressão do idoso, é de 0, ou seja, todos os parâmetros avaliados estão dentro da normalidade. Bom, da história pregressa da paciente, da pessoal, retomando alguns pontos importantes. A paciente ela tinha então dislipidemia, miomatose uterina, cirurgia 3 cesarianas, ela possui 3 filhos vivos, nenhuma alergia conhecida e também a ausência de histórico neuropsiquiátrico relevante, como foi feita na avaliação anterior. Da história familiar dela, a mãe tem 92 anos, hipertensão arterial sistêmica e, assim como ela, dislipidemia. O pai falecido aos 88 anos por infarto agudo do miocárdio, então a paciente ela tem um histórico cardiovascular importante, né? E ela diz um fato muito interessante sobre o pai dela, que ele tremia bastante as mãos e ele possuía uma escrita trêmula, semelhante a essa imagem que a gente trouxe aqui abaixo. Bom, tendo em vista então essa alteração motora da paciente, que é relativamente recente, de 5 anos, com piora progressiva e temendo algum acometimento encefálico, sem a presença ainda de alterações do demais do exame neurológico dela, foi solicitada uma ressonância magnética encefálica, que demonstrou estar absolutamente normal, tanto nos cortes axial, coronal e sagital. Aproveitou-se também para solicitar exames laboratoriais que a paciente não realizava há muito tempo e também suspeitando de alguma alteração hidroeletrolítica, né? Então, o hemograma dela estava completamente normal, séries vermelhas, brancas e plaquetas dentro dos valores de referência, função renal também dentro do esperado para a idade, de creatinina 0,9 e ureia de 20, função hepática ALT de 30, AST de 25, fosfatase alcalina de 60, gama-GT 25 e bilirrubina total de 1. Função tireoidiana dela, TSH de 2, T4 livre de 1. Eletrólitos, sódio 140, potássio de 4 e cálcio de 9. E vitamina D de 35, sendo que o esperado é acima de 30 nesses pacientes. Então, os exames laboratoriais dela estavam completamente dentro da normalidade, dentro do esperado para a sua idade. Diante de um quadro de alteração motora, que é o tremor em repouso, e uma paciente com cognição preservada,
sem qualquer sinal de um quadro demencial, com exame de neuroimagem normal, além de um histórico familiar positivo para tremor também, que é o pai dela, a gente tem como principal hipótese diagnóstica o tremor essencial. Além disso, esse quadro também é corroborado com a grande epidemiologia dessa doença, desse quadro, que é a causa mais comum de tremor em adultos e idosos, tendo a prevalência dela aproximada de 1% nos adultos e de 5 a 10% dos idosos. Então, o tremor essencial é a principal causa de distúrbios motores, de tremor em idosos. É de acordo geral que o tremor essencial é provocado por uma atividade desordenada na estrutura neuronal central, porém os estudos patológicos ainda não conseguiram detalhar bem a doença. Clinicamente, são tremores que, classicamente, vão envolver as mãos e os braços bilateralmente, são tremores de ação, desencadeados por movimento e por postura antigravitacional, com frequência moderada a alta, variando ali de 6 a 12 Hz. Eles vão afetar então as atividades diárias dos pacientes, como escrever, beber água do copo, manusear utensílios alimentares, e é uma doença dentalmente progressiva que pode envolver também tremores de cabeça, de voz, mais raramente de face ou tronco. Tremores nos membros inferiores são raros e mais sugestivos da doença de Parkinson. Como os fatores exacerbantes, temos os pacientes que têm o tremor essencial, eles podem desenvolver um tremor psicológico aumentado devido à ansiedade, excitação ou outros estímulos adrenérgicos, que vão piorar assim o tremor de base. Já como fatores atenuantes, temos o uso de álcool, diazepam e barbitúricos. Os critérios diagnósticos para tremor essencial, segundo a International Parkinson and Movement Disorder Society Task Force, são tremor isolado, consistindo em um tremor cinético e postural bilateral de membros superiores, na ausência de outras anormalidades motoras, com uma duração mínima de 3 anos, com ou sem tremores em outras regiões, como cabeça, voz e membros inferiores, e ausência de sinais neurológicos como distonia, ataxia e parkinsonismo. Um diagnóstico diferencial importante do tremor essencial, principalmente no idoso, é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson geralmente acomete mais homens na faixa etária acima de 50 anos, com pouca relevância da história familiar. Já o tremor essencial ele tem uma incidência bimodal na segunda e sexta década de vida, sem diferenças significativas entre homens e mulheres e com um histórico familiar presente em mais de 50% dos casos. Na forma clássica, o tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso, de início unilateral e de baixa frequência, que atinge as mãos e membros inferiores, enquanto, já como dito anteriormente, o tremor essencial é de movimento e o acometimento de membros inferiores é raro. A ausência de tremor de repouso, combinado com um exame neurológico normal, ou seja, a ausência de bradicinesia, rigidez e instabilidade postural, é bem sugestivo de tremor essencial. Contudo, existe uma certa sobreposição entre essas doenças. Pacientes com Parkinson podem apresentar um rápido tremor postural de ação de ação indistinguível do tremor essencial, não sendo incomum que pacientes com Parkinson apresentem com tremor postural logo antes de apresentarem outros sinais do Parkinson. Anexaremos no final dessa apresentação 2 vídeos que compararão o quadro clínico do tremor essencial e do parkinsoniano, para que seja possível fazer a comparação entre eles. Outros diagnósticos diferenciais para o tremor essencial são o tremor fisiológico aumentado e o tremor de cabeça distônico. O tremor fisiológico ele é um tremor simétrico de alta frequência, de 8 a 12 Hz, que vai atingir principalmente membros superiores. Geralmente são imperceptíveis, porém com exacerbação simpática em situações de estresse e fadiga, eles vão estar mais floridos. O tremor da cabeça distônico são tremores de cabeça isolados que vão mimetizar movimentos de sim e de não. A conduta que foi tomada no caso foi iniciar o propranolol de 10 mg 2 vezes ao dia, reavaliar a paciente após 2 semanas. Nessa consulta foi evidenciada uma melhora de 20% dos sintomas
Então, foi optado por aumentar a dose do propranolol de 10 para 20, também 2 vezes ao dia. E assim, depois foi evidenciado a melhora de 60% dos sintomas. Agora, iremos detalhar o tratamento do tremor essencial e justificar a conduta tomada no caso clínico. O tratamento está indicado para aqueles pacientes que apresentem um tremor severo ou tremores brandos, mas que levam a um prejuízo funcional ou psicológico do paciente. O tratamento pode ser dividido entre tratamentos intermitentes ou contínuos. O intermitente está indicado para aqueles pacientes que sofrem com a exacerbação do tremor durante as situações de estresse social ou performance pública, devendo ser utilizados apenas o propanolol como primeira linha antes de cada situação. O tratamento contínuo é utilizado para controlar o tremor ou reduzir suas disfunções, sendo considerados medicamentos de primeira linha o propranolol, a primidona e sua associação, se necessário. Quando o tratamento intermitente com propranolol falha ou não é bem tolerado, a segunda linha de escolha são os benzodiazepínicos de curta ação em baixas doses. Os medicamentos de segunda linha para o tratamento contínuo são a gabapentina e o topiramato, e combinações que os efeitos adversos não sejam tóxicos. Na falha do tratamento medicamentoso, há a opção do uso da toxina botulínica, cirurgia com estimulação cerebral profunda ou talamotomia. Quando o tratamento medicamentoso apresenta uma boa resposta, é importante esclarecer para o paciente que é esperado que, com o tempo, o efeito medicamentoso se decline devido à progressão da doença ou desenvolvimento de tolerância ao medicamento, sendo necessário, assim, manter um acompanhamento e ajustar as doses ou trocar as medicações. No caso, a paciente apresentava somente tremores leves, sem disfunção física, e assim não estaria indicado o tratamento. Porém, por questões estéticas do tremor da cabeça, foi optado por iniciar o tratamento contínuo com propranolol, que apresentou uma boa resposta. A outra observação é que a primeira linha de tratamento para o tremor essencial são o propranolol, a primidona e sua associação se necessário. Porém, no grupo de idosos, a primidona e o fenobarbital, que também pode ser usado ali como segunda linha, pode melhorar o tremor no curto prazo. Contudo, essas medicações estão associadas a maior depressão e efeitos adversos cognitivos e comportamentais. Sobre o prognóstico do tremor essencial, apesar de ainda termos poucos estudos longitudinais, consideramos que o tremor essencial evolui com uma progressão lenta e gradual, podendo se estabilizar em uma minoria dos pacientes, porém, nesses casos, devemos investigar outros diagnósticos, como o tremor fisiológico ou induzido por drogas. Trata-se de uma doença que, apesar de apresentar um longo espectro de amplitude dos tremores, leva a uma condição incapacitante para uma proporção significativa dos pacientes. É uma condição associada a maior risco de desenvolvimento da doença de Parkinson e não há alteração na sobrevida dos pacientes. Essas são nossas referências e muito obrigado.